Boa tarde. Vocês estão bem, sim ou não? Hosana Brasil. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Gostaria de te pedir agora um grande silêncio. Se tem alguém conversando do seu lado, pede para ele fazer silêncio. Vai pegando a sua Bíblia, acalmando o seu coração. Tenho certeza que você está feliz de estar aqui, na Canção Nova. Neste acampamento tão significativo, tão especial, no último mês do ano. Então, se tem alguém conversando do seu lado, pede silêncio. Isto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou precisar pedir para o pessoal do som mais volume para mim, por favor. Ei, som. Ei, pode aumentar bem. Eu já estou sem voz. Ei, som. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Vá abrindo a sua Bíblia, Mateus capítulo 15. Ei, som. Não escuto nada aqui. Nada. Ei, som. Mateus capítulo 15. Ei. Ei, nada aqui. Eu vou dar aqui para vocês passam e depois me traz, tá? Deixa bem alto. O tema da minha pregação é preciso aprender a esperar. Diga comigo, é preciso aprender a esperar. Diga para quem está do seu lado, é preciso aprender a esperar. É fácil a gente esperar? Não. Esperar para nós acaba sendo uma prova, porque nós queremos tudo do nosso jeito, na nossa hora, e a vida, ela vai nos ensinando que é preciso esperar o tempo. Existe um tempo para cada coisa, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para sorrir, tempo para chorar, e nós vamos precisar esperar no Senhor. É o tema do Hosana Brasil. Espera no Senhor e celebra a vitória. Quando esse tema chegou ao meu coração, logo me veio uma mulher que soube esperar em Deus. Uma mulher que depois da Virgem Santíssima foi a mais elogiada na Bíblia. Uma mulher que foi elogiada pelo próprio Senhor. Uma mulher que soube esperar com fé
esperar com confiança. E eu queria meditar com você essa passagem que é uma das que eu mais gosto, uma das histórias mais lindas da Sagrada Escritura, e nós vamos aprofundar este texto bíblico. Você já está aí com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Vamos ler o texto completo. Vamos ler o texto completo e depois a gente vai meditando versículo por versículo. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Então veja que essa mulher, essa mãe, sofria com a sua filha atormentada por um demônio. Talvez você, mãe, não saiba o que é isto. Nós não sabemos o tamanho da dor dessa mulher, a dor dessa mãe, de ver sua filha atormentada. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Eu queria que você já fosse percebendo isso. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Jesus fez ela esperar. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele dizendo: Senhor, ajuda-me. Talvez você veio na Canção Nova pedir ajuda de Deus. Talvez você esteja aqui como essa mulher, precisando de um milagre para a sua casa. Quem aqui está precisando de um milagre para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para a sua família? Você vai ser convidado a ser igual essa mulher aqui hoje, que foi até Jesus com confiança pedir por alguém. Ela não pede por ela, ela pede por alguém que ela ama. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Aplaude essa palavra. Eu estou trazendo esse texto porque Jesus faz essa mulher esperar. Essa mulher está sendo atormentada na sua família, com a sua filha, que está sendo atormentada por um demônio. E quando ela pede para Jesus, primeiro Jesus não responde nada. Depois os apóstolos, de certa forma, pedem por ela e Jesus também não dá resposta a essa mulher. Depois essa mulher suplica de novo. E Jesus parece que pega muito pesado com ela, porque diz: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. É isso mesmo. Jesus chamou aquela mulher de cachorra. O interessante é que o evangelho termina com um grande elogio de Jesus para essa mulher. Grande é a tua fé, e pode voltar para casa, porque tua filha está curada. Jesus fez ela esperar. E é por isso que esse evangelho veio ao meu coração para partilhar com vocês hoje, amém?
Vocês querem aprender o segredo dessa mulher, sim ou não? Não está aparecendo. Vocês querem aprender o segredo dessa mulher? Porque essa mulher tinha algum segredo. Essa mulher vai até Jesus, cananeia, uma mulher cananeia, e ela sai do encontro com Jesus com o seu milagre na mão. Ela esperou no Senhor e celebrou sua vitória. Amém? Diga comigo, eu quero aprender com esta mulher. Qual é o segredo para também celebrar vitórias na minha família? Qual é o segredo dessa mulher, minha gente? Qual é o segredo dessa mulher que arrancou o milagre de Deus? Qual é o segredo dessa mulher que suplicou e foi atendida? Nós queremos meditar essa palavra e entender qual o segredo dessa mulher. Eu vou usar vários padres da igreja para me ajudar. Eu começo com Epifânio Latino, século V, e ele diz assim: depois que nosso Senhor se afastou dos judeus, ele foi para a região de Tiro e Sidônia. Deixou os judeus para trás e foi até os gentios. Aqueles que ele havia deixado permaneceram na ruína. Aqueles a quem ele chegou obtiveram a salvação. E veio uma mulher daquela região e clamou dizendo-lhe, repete comigo, tem piedade de mim, Senhor, filho de Davi. Epifânio Latino, ele diz, ó grande mistério, o Senhor saiu dentre os judeus, e a mulher saiu do seu território gentil. Olha que bonito pensamento. O evangelho que você tem na mão, que a gente acabou de ler, o versículo 21 está escrito: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. Ao mesmo tempo que Jesus parte do meio dos judeus, sai do meio dos judeus, uma outra pessoa está saindo do meio dos gentios, é a mulher cananeia, uma mulher pagã. Epifânio continua, ele deixou para trás os judeus, e a mulher deixou para trás a idolatria e um estilo de vida ímpio. O primeiro segredo dessa mulher é que quando ela sai de uma terra pagã ao encontro de Jesus, significa que ela quer deixar também a sua idolatria. Significa que ela quer deixar os deuses falsos. Significa que ela quer mudar de vida. Jesus deixa a terra dos judeus e essa mulher vai deixar a sua idolatria. Aliás, se o demônio achou brecha na vida dessa família, é porque essa família deu brecha ao demônio. O demônio não entra aonde a gente não abre brecha. O demônio só tem o poder que nós damos a ele. Aquilo que eles perderam, ela encontrou. Aquele que eles negaram na lei, ela professou pela fé. E que bonito, Epifânio Latino está fazendo uma reflexão interessante. Os judeus negaram Jesus. Os judeus não aceitam Jesus. Os judeus não se abrem à fé. Agora, uma mulher gentia, uma mulher pagã, ela se abre à fé. Ela se abre a Jesus. Portanto, aquilo que eles perderam, ela está encontrando. Essa mulher é a mãe dos gentios. E ela conheceu Cristo pela fé. Assim, em nome de sua filha, os povos gentios, ela suplicou ao Senhor. A filha tinha sido extraviada pela idolatria e pelo pecado, e estava severamente possuída por um demônio.
essa mulher, ela tem a ousadia de buscar a fé. O primeiro segredo dessa mulher, ela está disposta a abandonar a sua vida de idolatria e de pecado. Amém? Quantas pessoas vão ao encontro de Jesus e querem que Deus faça milagres, mas não querem mudar de vida? Então quantas pessoas querem a cura do Senhor, querem a libertação do Senhor, mas não querem mudar? Essa mulher estava disposta a mudar. Então a primeira coisa que essa mulher nos ensina é que quando nós buscamos uma graça de Deus, um milagre, nós precisamos estar dispostos a mudar aquilo que Deus quer que a gente mude. Amém? Você saiu da sua casa para vir à Canção Nova, e ao sair de casa e vir para cá, você também tem que fazer esse processo de sair da sua vida passada, de sair da sua vida de pecado, para se encontrar com Jesus aqui nestes dias. Amém? Você está disposto a isso? Santo Agostinho, ele diz: Tiro e Sidônia eram cidades do povo de Israel. Não eram cidades do povo de Israel, mas dos gentios. Embora fossem próximas daquele povo, ela portanto gritava, desejosa de obter ajuda, e permanecia insistente, mas era ignorada. Não para que a misericórdia lhe fosse negada, mas para que o desejo fosse inflamado. Não apenas para que o desejo fosse inflamado, mas, como eu disse antes, para que a humildade fosse louvada. Que belo! Santo Agostinho nos diz duas coisas interessantes. Essa mulher é insistente. Na espera você precisa ser insistente. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir de buscar o Senhor. E Agostinho está dizendo algo maravilhoso. Por que que Deus não responde de imediato a essa mulher? Porque Deus quer que o desejo dela aumente. Deus quer que a sua súplica aumente. Deus quer que o seu ardor aumente. E Deus quer saber se essa mulher tem humildade. Deus prova a nossa humildade. Para você conquistar o seu milagre, você precisa de insistência. Como Santa Mônica, que rezou mais de 25 anos por Santo Agostinho, para ele se converter. Como essa mulher que estamos vendo no Evangelho, que foi insistente. Veja, a primeira vez Jesus não responde nada. Ela poderia ter dizer: ei, Jesus não gostou do que eu falei com ele, vou ficar quieta. Não, ela fala de novo. Ela começa a gritar. Os discípulos falam: Jesus, atende, porque ela está gritando. Ela nos persegue com seus gritos. Mas ela insiste, ela pede de novo. Isso nos mostra como deve ser nossa vida de oração. A nossa vida de oração deve ser uma constante insistência. Orar é clamar a Jesus, é clamar ao Pai, é clamar ao Espírito Santo, é clamar ao Filho, que nos ajude naquela situação que precisamos, sem jamais desistir. Essa mulher do Evangelho é uma mulher de fé, e quem tem fé jamais desiste. Quem tem fé não abandona o caminho. Quem tem fé não para de clamar. Quem tem fé não desiste dos seus, por mais difícil que seja. E talvez tem gente aqui que está com seu marido atormentado pelo demônio do adultério.
Talvez tem gente aqui que está com seu filho atormentado com os vícios da droga, do sexo desregrado, da prostituição, das bebedeiras. Talvez você está aqui precisando aprender com essa mulher a suplicar ao Senhor que faça um milagre dentro da sua casa, que faça um milagre para os seus, que faça um milagre para a sua família. Deus pode, sim ou não? Deus pode fazer milagres na sua casa, sim ou não? Deus pode, Deus só está esperando a nossa atitude. Por que Ele faz essa mulher esperar? Para aumentar nela o desejo. Porque se depois de eu não te responder nada, você parar de rezar, você parar de clamar, é porque você não queria. Porque às vezes nós rezamos um dia, no outro dia não. Rezamos bem um mês, no outro mês não. Vamos na missa um domingo, no outro domingo não. Ora, essa oração, ela é frágil. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Em toda e em qualquer circunstância, apresentai a Deus as vossas preocupações. Essa mulher não é mulher de desistir. Diga comigo, essa mulher não é de desistir. Eu espero que também você não desista da tua família. Eu espero que você também não desista do teu filho, não desista da tua filha, não desista da tua comunidade, não desista da tua paróquia, não desista do teu padre, não desista da tua igreja, não desista da tua fé católica, apostólica, romana. Eu espero que você não desista. Esse ano foi difícil para todos nós, foi ou não foi? O ano que vem será pior. Estou brincando, não sei. Mas deixa eu te falar uma coisa, não importa se o ano que vem vai ser melhor ou pior, o importante é que eu não vou desistir. Esse é o importante. A vida pode apresentar situações difíceis, no mundo tereis aflições, coragem, coragem. Eu venci o mundo, quem tem fé não desiste, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa mulher, ela está sendo provada por Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 22. E eis que uma cananeia originária daquela terra gritava, veja, ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Hilário de Poitiers, ano 310, bispo e doutor da igreja, ele diz assim: para compreender a motivação íntima que levou a mulher cananeia a obter o que aconteceu, devemos refletir sobre a força de suas palavras. Há a firme convicção de que houve e ainda há em Israel uma comunidade de prosélitos que passaram dos gentios às obras da lei. Abandonaram sua vida anterior e ficaram sujeitos à religião de uma lei estrangeira e dominante, como que deixando sua pátria. Haviam muitos judeus que abandonavam a religião judaica para seguir Jesus. Os cananeus habitavam as terras da atual Judeia. Então muitos cananeus já habitavam a Judeia. Sejam integrados por guerra, dispersos a lugares vizinhos ou sujeitos como povo vencido, eles carregavam seu nome, mas careciam de uma pátria. Misturados aos judeus, portanto, esses provinham dos gentios. E como parte daqueles
dentre as multidões que acreditavam eram prosélitos, essa mulher cananeia provavelmente havia deixado seu território, preferindo a condição de prosélita. Isto é, saindo dos gentios para a comunidade de um povo vizinho. Essa mulher é uma mulher que se abriu à fé. Ela não vai buscar Jesus à toa. Ela não diz filho de Davi à toa. Ela não grita à toa. Ela fazia parte do povo cananeu, mas ela já não queria mais viver as práticas do seu povo cananeu. E como ela conhecia o Senhor a partir da lei, dirigiu-se a ele como filho de Davi. Pois na lei o rei do reino eterno e celeste é referido como rebento do trono de Jessé e filho de Davi. Essa mulher que confessava Cristo como Senhor e filho de Davi, não precisava de cura para si mesma, mas pedia ajuda para a sua filha, isto é, para o povo gentil, preso por espíritos impuros. Que pensamento bonito. Essa mulher não pedia para si. Essa mulher pedia para o seu povo. Quando essa mulher dizia, filho de Davi, tem piedade de mim, é como se essa mulher dissesse, Jesus, piedade do meu povo, piedade da minha gente, que cultua deuses falsos, que é idólatra. Quando nós temos fé, nós começamos a não pedir somente por nós. Nós pedimos pelos nossos e também nós pedimos pelo nosso povo. Quem tem fé não vai ficar egoisticamente pensando só em si mesmo. Quem tem fé automaticamente pensa nos seus e pensa no seu próprio povo. Hosana Brasil, a canção nova nos chama para rezar também pela nossa nação, pelo nosso povo. E nós estamos aqui para dizer ao Senhor, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Sua família está precisando? Sim ou não? O nosso Brasil está precisando? Sim ou não? São João Crisóstomo, ano 349, arcebispo de Constantinopla, ele disse sobre essa passagem: mas se alguém perguntar, por que então ele permitiu a aproximação dessa mulher, se disser aos discípulos, não entreis no caminho dos gentios? Guarda em Mateus capítulo 15, eu peço que você abra a sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículo 5. Mateus capítulo 10, versículo 5. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhe ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis na Samaria. Jesus falou para não ir para os gentios. A pergunta que São João Crisóstomo está fazendo, e por que Jesus foi? Ele ordena e não cumpre. Observamos que Jesus não foi lá para pregar, São João Crisóstomo está dizendo, ele não foi lá para pregar, porque ele disse, não é para pregar agora. Veja que essa ordem era por um momento específico. Vai chegar um momento de pregar aos gentios, mas não é agora. Jesus dá essa ordem em Mateus capítulo 10, versículo 5. Não ireis ao meio dos gentios. Observamos que Jesus não foi lá para pregar, diz São João Crisóstomo. Afastar aqueles que vinham até ele seria indigno de seu amor pela humanidade, pois se deve perseguir os que fogem, muito mais não se deve fugir de quem o busca. Que bonito pensamento. São João Crisóstomo está dizendo, mas Jesus não foi lá para pregar. Jesus tinha orientado seus discípulos a não irem até o lugar dos gentios. Ele não foi lá para pregar. Agora, não receber quem o procura é contraditório para com Deus. Jesus receber uma mulher gentia,
Jesus receber essa mulher pagã é a expressão do amor de Deus, que não rejeita nenhum dos seus filhos. Você pode ter o maior pecado do mundo, meu filho, mas se você vai até Jesus, você pode ter certeza que Ele vai te receber de braços abertos. Você sempre será acolhido por Jesus, sempre. As pessoas podem até olhar para você e dizer: manda ela embora. As pessoas da igreja podem até não gostar de você, mas toda vez que você for até Jesus, Jesus sempre vai te receber. Amém? Sinta-se acolhido aqui, onde tem o santuário do Pai das Misericórdias. É claro que Deus quer transformar a sua vida, Deus quer libertar a sua vida dos pecados. É claro que Deus quer te dar uma vida nova, mas do jeitinho que você está, Deus te acolhe. Amém? Mateus capítulo 15, versículo 23. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Epifânio Latino, século V, diz assim: por isso essa mulher suplicou ao Senhor em nome de sua filha, a igreja dos gentios. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. Não era que o Senhor não quisesse curá-la, mas para manifestar sua grande fé e humildade. Então os discípulos, movidos à compaixão, insistiram com o Senhor dizendo: manda embora, pois ela está gritando atrás de nós. Mas ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse isso diante da multidão dos judeus, para que eles não tivessem desculpa no dia do juízo, quando pudessem fingir dizendo: ele quis vir aos gentios em vez de nós. Gente, que pensamento bonito de Epifânio, o Latino. Quando Jesus diz: eu fui enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava dando uma indireta para os judeus. Qual é a indireta que Jesus está dando para os judeus? Eu vim para vocês, e vocês não me recebem como essa mulher está me recebendo. Eu vim para passear no meio de vocês, eu fiz milagre no meio de vocês, eu preguei para vocês. Veja, Jesus não está pregando para os gentios, Jesus prega para os judeus. Só que os judeus não abrem o coração, os judeus não querem mudar de vida, os judeus não querem acolher Jesus. Como diz o Evangelho, João capítulo 1, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus está dando uma indireta para os judeus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para vocês, mas vocês não me deram a mínima. Eu vim para vocês, mas vocês não me acolheram. E por isso eu não posso fazer tantos milagres na vida de vocês, porque quando você não acolhe Jesus, Jesus não pode fazer mudança na sua vida, Jesus não pode fazer transformação na sua vida. Jesus então está dando uma indireta para os judeus: esta mulher está me acolhendo. Essa mulher gentia, essa mulher pagã está disposta a renunciar sua vida. Essa mulher gentia está disposta a largar seu pecado. Essa mulher gentia está disposta a que eu cure sua filha. Essa mulher pagã quer mudar de vida, e vocês querem continuar como estão. Portanto, a gente já começa a ver uma coisa interessante. Do lado dos judeus, o povo de fé, nós vemos uma grande soberba espiritual. Do lado dos judeus a gente vê um grande orgulho. E do outro lado, dos pagãos, nós vemos a grande humildade de uma mulher. Sim ou não? Você está percebendo isso, sim ou não? Esse é o segredo que eu quero que você já vai captando dessa mulher. Essa mulher tem algo que conquista Jesus.
E o que conquista Jesus é a humildade. Escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Escolhestes, 1 Coríntios capítulo 1, escolhestes o que no mundo não presta para confundir aqueles que acham que prestam. Essa mulher tem humildade. Essa mulher não se acha digna. Do outro lado nós temos um povo orgulhoso, que se acham dignos das promessas, que se acham dignos de tudo e que acham que não precisam de Jesus. Achar que você não precisa de Jesus é o pior orgulho da sua vida. Uma pessoa que achar que não precisa de Deus para viver é a pessoa mais orgulhosa que existe. Ei, meu irmão e minha irmã, quer queira ou não, você precisa de Deus para viver. João capítulo 5, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você continua sendo nada. Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me... Sem Jesus eu não posso nada, com Jesus eu posso tudo. Essa mulher está dando uma grande lição para nós. Mateus capítulo 15, versículo 24. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hilário de Poitiers, ano 310. Eu gosto de falar o ano para você entender que esses homens estiveram muito pertinho de Jesus. Ele diz assim: o Senhor permanece pacientemente em silêncio, reservando o privilégio da salvação a Israel. E os discípulos, cheios de compaixão, lhe suplicam. Mas ele, que mantém em suas mãos o segredo da vontade do Pai, responde que foi enviado às ovelhas perdidas de Israel. Mostrou-se assim perfeitamente claro que a filha da mulher cananeia representava um tipo da igreja, quando a mulher continuava pedindo aquilo que fora dado aos outros. Não que a salvação não fosse ser concedida também aos gentios, mas o Senhor viera para o seu próprio povo, no meio dos seus, aguardando as primícias da fé daquele povo de onde ele mesmo vinha. Jesus, quando ele fala essa palavra, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava esperando a fé do seu próprio povo. Ele estava esperando as primícias da fé daquele povo, mas não estava recebendo. Os outros seriam posteriormente salvos pela pregação dos apóstolos. Não é que Jesus não iria levar a sua palavra aos gentios. Com os apóstolos, o evangelho chegaria aos gentios. E assim ele disse: não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os gentios recebem o nome de cachorros aqui neste evangelho. E nós vamos entender o porquê. Essa mulher busca Jesus mais do que o próprio povo de Jesus. Você está entendendo isso, sim ou não? Essa mulher está indo contra tudo e contra todos. Essa mulher, ela sabia que ela poderia ser hostilizada. Essa mulher, ela sabia que ela não poderia ser aceita, mas bonito, ela não busca a aprovação dos homens, ela busca a aprovação de Deus. Porque quando você tem fé, você não busca a aprovação das pessoas, você busca a aprovação de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Se eu quisesse agradar os homens, eu já não seria servo de Cristo.
Essa mulher, ela quer Deus, essa mulher, ela quer Jesus, ela não está importando, ela não quer mais viver as idolatrias do seu povo, ela não se importa o que os judeus vão achar dela, ela só quer uma coisa: Jesus, para ela e para sua filha. E às vezes a gente para por besteiras. Eu não vou mais na igreja. Por que você não vai mais? Porque o padre não me deu bom dia. Ele passou por mim e não olhou na minha cara. Olha para quem está do seu lado, então vai tomar vergonha na sua cara. Se Jesus chamasse você de cachorra, você ia ficar com trauma para o resto da vida. Olha para quem está do seu lado, e se Jesus te chamasse de cachorro e cachorra? O que você ia fazer? O teu padre já te chamou assim? Se ele chamar, Frei. Você está entendendo a fé dessa mulher? Ela não tem medo. E deixa eu falar para vocês, não tem nada que faz parar essa mulher. Repito, quando você tem fé, não tem nada que façam você parar. E olha, ela vai ser humilhada, Jesus vai chamar ela de cachorra, vão mandar ela embora, ela não tem problema com isso, porque ela não está preocupada com a sua autoimagem. E quem não está preocupado com a sua autoimagem? Os humildes não estão preocupados com a sua própria glória, os humildes não estão preocupados com a sua imagem, os humildes querem a Deus e sabem quem são: pecadores. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Francisco de Assis, o que você diz de você mesmo? Francisco de Assis, o que você diz de você mesmo? Francisco de Assis: eu sou o maior pecador da face da terra. Quem é humilde sabe quem é. Paulo apóstolo: Jesus veio morrer por nós pecadores, do qual eu sou o primeiro. Então, enquanto nós temos de um lado um povo soberbo, nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo da promessa. Mas vocês são adúlteros, mas vocês roubam, mas vocês estão no caminho que não agrada a Deus. Não importa, nós somos o povo da promessa. Você vive de status, é a fé de status, é a fé de nome e não de vida. Do outro lado nós temos uma mulher humilde, que sabe quem é, e portanto nada vai fazer ela parar. O que vai fazer você não parar na vida é a sua fé, é a sua humildade. Santo Agostinho, surge aqui uma questão: como viemos nós vindo dos gentios ao aprisco de Cristo, se Ele foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel? Qual o sentido dessa disposição enigmática? Como é que Jesus viria até mim, que sou pagão? Não sou judeu, não nasci de uma mãe judia, de um pai judeu. Como é que Jesus veio até mim? Porque Jesus está dizendo: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor sabia por que viera, certamente para ter uma igreja também entre todos os gentios, e mesmo assim disse que foram enviado apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Podemos entender que ele tinha de se manifestar em ordem devida, primeiro aquele povo. Interessante, Santo Agostinho está nos ensinando que quando Jesus fala isso, ele não está dizendo que ele não vai aos gentios, mas Jesus está querendo dizer a ordem: primeiro aos judeus, depois aos gentios.
Segura aí Mateus capítulo 15, vamos para João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 10, versículo 11. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Primeiro aos judeus, depois aos pagãos. Mas a verdade é que os judeus não receberam. Claro que muitos creram nele, muitos o receberam, mas a gente sabe que uma grande porcentagem não aderiu a Jesus. Mateus capítulo 15, versículo de 25 a 26. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Epifânio Latino, século V, diz: então, em face dos judeus que o rejeitavam, esta mulher gentia lhe pedia a cura de sua filha. Mas o Senhor fez ouvido de surdo a ela. Ela prostrou-se aos seus pés e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O Senhor então lhe disse: não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que os judeus podem dizer disto? Claramente ele os chamou de filhos e chamou os gentios de cães. Interessante. Claramente nessa palavra, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Então Jesus está chamando de filhos os judeus, e está chamando de cachorrinhos os gentios. A mulher, agora eu pergunto para você, depois eu continuo lendo aqui. Se Jesus te chamasse de cachorro ou de cachorra, você ia concordar com Jesus? Você tem coragem de discordar de Jesus? Olha para quem está do seu lado e diga: se Jesus te chamasse de cachorro ou de cachorra, você ousaria discordar de Jesus? Jesus por acaso pode dizer alguma palavra que não seja verdade? Jesus, que é a verdade, ele pode dizer alguma palavra que não seja verdade? Agora eu pergunto para vocês: essa mulher poderia ter brigado com Jesus nessa hora e discutido com ele e dito a ele: eu não aceito que você me chame de cachorra? Poderia ter feito isso, sim ou não? Essa mulher poderia ter discordado de Jesus, sim ou não? Mas eu tenho que dizer para vocês, ela concordou com Jesus. E aqui tem algo tão bonito. Ela concorda. Veja, a mulher concordou. Eu ainda estou lendo Epifânio Latino. A mulher concordou, dizendo ao Salvador: sim, Senhor. Ela não disse não, Senhor. Ela disse sim, Senhor. Tem vezes na vida que a gente reza, e às vezes a gente ouve respostas que a gente não queria ouvir. E quando são respostas que a gente queria ouvir, a gente diz sim, Senhor. E quando são respostas que a gente não queria ouvir, a gente diz: não, Senhor, eu não gostei disso. Você pede para eu fazer a minha vontade, quando eu faço a minha vontade, você diz não? Aquela mulher diz: sim, Senhor. Isto é, eu sei, Senhor, que o povo gentil é cão em sua adoração de ídolos e em sua atitude de ladrar com Deus.
Olha que interessante. Epifânio Latino, ele está dizendo que aquela mulher reconhece que o meu povo ladra contra Deus, como aquele cachorro bravo que não aceita aquela visita, como aquele cachorro bravo que fica rosnando contra aquele que o visita. Aquela mulher está dizendo: eu sei que meu povo é assim, eu sei que o meu povo não te recebe, eu sei que o meu povo é idólatra, eu sei que o meu povo late em relação às coisas de Deus, eu sei. Portanto, ela reconhece. Está entendendo, sim ou não? Ela reconhece. Epifânio continua: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Em outras palavras, tu viestes aos judeus e te manifestastes a eles, e eles não quiseram que fizesses exceções. O que eles rejeitaram, dá a nós que pedimos. Ah, que coisa bonita. Aquela mulher, ela está dizendo para Jesus: Jesus, eu aceito que o Senhor veio primeiro para os judeus, mas o que eles não aceitaram de ti, dá a nós. Veja que ela diz: a migalha que cai da mesa dos seus donos, ou seja, o que os judeus rejeitaram, dá para mim. Se eles não te aceitam, eu te aceito. Amados irmãos e irmãs, nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém, mas nós temos que ser igual a essa mulher. Se o mundo não te aceita, eu te aceito. Se o mundo não te quer, eu te quero. Então em nenhum momento ela briga com Jesus, porque se Jesus não responde a sua oração, você muitas vezes fica bravo com Deus. Essa mulher não fica brava com Jesus, porque Jesus não lhe responde nada, porque Jesus não lhe chama de cachorra. Ela em tudo concorda com Jesus, ela concorda com o silêncio de Jesus, ela concorda com o que como os apóstolos tratam ela. Ela concorda que Jesus a trate como cachorra, mas ela vai se colocando no lugar dela. Então, assim como o cachorro come a migalha, então aquilo que eles não aceitam, dá para mim, dá para nós. Já que eles não aceitaram, dá para nós, porque nós queremos. Grita comigo bem forte: Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Epifânio continua: conhecendo a fé insistente dessa mulher, nosso Senhor disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. A fé recebe o que as obras não merecem. Ó que bonito. A fé recebe o que as obras não merecem. E através da fé os gentios foram feitos filhos a partir de cães. Através da fé os gentios foram feitos filhos a partir de cães. Eu quero que você volte, guarda aí Mateus 15. Eu quero que você volte para João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 11. Versículo 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa mulher que não era considerada filha, passou a ser filha, porque agora a filiação vem através da fé. Leia de novo o texto, versículo 2. Mas a todos, agora não importa se é judeu, se é gentil, a todos aqueles que o receberam, e aos que creem. Essa mulher está crendo em Jesus, sim ou não? Essa mulher está crendo em Jesus, sim ou não?
Então, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A fé nos faz filhos de Deus. Amém? Conforme o Senhor falou pelo profeta, no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, lá serão chamados filhos do Deus vivo. Por outro lado, os judeus insubmissos se tornaram cães, repulsivos em vez de filhos, como o próprio Senhor disse em sua paixão por meio do profeta. Salmo 21, 17: muitos cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca. Abra aí sua Bíblia no Salmo 21. Salmo 21, versículo 17. Salmo 21, versículo 17, o que está escrito aí? Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores, transpassaram minhas mãos e os meus. Esse salmo pode ser aplicado a Jesus na cruz, sim ou não? Olha como que o jogo está mudando. Aquela mulher que era considerada cachorra, ela agora vai se tornando filha pela fé. E aqueles que eram filhos estão se tornando cachorros pela sua oposição a Deus. Ao meu redor eu tenho cães, como você acabou de ler aí no Salmo 21. Cães raivosos, como aquele cão que quer devorar a pessoa. Cães raivosos. Então, de um lado nós temos aqueles que eram filhos e agora estão se tornando raivosos, insubmissos a Deus, têm raiva de Deus, não aceitam Jesus. De outro lado, aquele que era considerado cão está se tornando filho pelo poder da fé. Deus pode mudar todas as coisas. Essa mulher está nos dando uma grande lição, sim ou não? Essa mulher não é judia. Essa mulher é uma pagã, que está voltando para Jesus. E voltando para Jesus, ela está fazendo a sua família voltar para Jesus. Porque esse é o processo que vai acontecer na sua vida. Quando você volta para Jesus, você vai trazer outras pessoas da sua família para Jesus. Por causa da sua fé, outros vão também receber a fé. Por causa da tua fé, outros vão receber a fé. A tua fé pode mudar a sua casa. A tua fé pode mudar a sua família. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores, transpassaram minhas mãos e os meus pés. Mateus capítulo 15, versículo 27. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Repete comigo. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Entendeu o que ela falou para Jesus? Ela aceita ser chamada de cachorro. Ela não está dizendo: Senhor, o Senhor me chamou de cachorro, eu não sou cachorro, me respeita. São João Crisóstomo vai fazer uma meditação linda. Arcebispo de Constantinopla, 349.
Observai a humildade dela, bem como a sua fé. Pois ele havia chamado os judeus de filhos, mas ela não se contenta com isso. Ela chega a chamá-los de donos. De tal modo que era ela alheia a se ressentir do louvor dado aos outros. Em outras palavras, Jesus está elogiando os judeus, e essa mulher, ela não fica chateada pelo elogio aos judeus. E se Jesus chama eles de filhos, ela ainda fala que eles são donos. Olha a palavra: as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Vede a sabedoria da mulher. Ela não ousa pronunciar uma só palavra contra ninguém. Não ficou ferida ao ver os outros elogiados, nem se indignou por ser tratada com reproche. Observai sua constância. Você está entendendo, sim ou não? Essa mulher não tem inveja, essa mulher não tem orgulho, essa mulher é humilde, essa mulher sabe qual é o seu lugar, essa mulher é constante. Quando ele responde: não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela diz: sim, Senhor. E ele chamou os judeus de filhos, mas ela os chamou de donos. Ele usou o nome de cão, mas ela descreveu a ação do cão. Vedes a humildade dessa mulher. Jesus chamou ela de cão, e ela descreve a ação do cão. Comparar então sua humildade com as palavras orgulhosas dos judeus. Abra sua Bíblia, segura aí Mateus capítulo 15, mas abra sua Bíblia agora em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 33. De um lado, uma mulher que aceita ser chamada de cachorra. Do outro lado, olha como são os judeus. João capítulo 8, versículo 33. Replicaram-lhe, e aqui eles estão brigando com Jesus, os judeus: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Pode pular agora para João capítulo 8, versículo 56 em diante. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A estas palavras pegaram então em pedras para lhas atirar. Olha como que os judeus tratam Jesus, com pedras nas mãos. Olha como os judeus se conectam com Cristo. Nós somos descendentes de Abraão. Quem é você? Nós temos por pai Abraão. Quem é você, Jesus? Você ainda não tem nem 50 anos e você acha que você é maior do que o nosso pai Abraão? Eu pergunto para vocês: esse povo é cheio de orgulho, sim ou não? Então preste atenção nesse evangelho. Esse evangelho mostra, de um lado, o orgulho, a soberba dos filhos, e por outro lado, mostra a humildade da cananeia, do povo gentio. Qual lado que você vai querer estar? Dos humildes ou dos soberbos? De um lado, nosso pai é Abraão. Do outro lado, aceita ser chamada de cachorro, descreve a ação do cachorro e humildemente pede que ele realize um milagre na sua vida. Diga comigo: eu preciso da fé dessa mulher. Diga comigo: eu preciso da humildade dessa mulher.
Ao contrário, essa mulher, ela se chama de cadelas, e a eles ela chama de donos. E São João Crisóstomo diz: é por isso que ela se tornou filha. Pois o que Cristo diz então: ó mulher, grande é a tua fé. Suponhamos que essa seja a razão, ainda São João Crisóstomo, suponhamos que essa seja a razão de ele tê-la feito esperar. Por que Deus fez ela esperar? Para manifestar a sua fé, para manifestar a sua humildade, a fim de proclamar em alta voz essa afirmação, e para que ele pudesse coroar a mulher: seja-te feito para ti como queres. Isso significa, tua fé de fato é capaz de realizar coisas ainda maiores do que essas. Não obstante, seja conforme pedes. Esta voz se assemelhava àquela que disse: faça-se o firmamento, e o firmamento foi feito, e a filha dela foi curada desde aquela hora. Vedes como também essa mulher contribuiu para a cura de sua filha? Pois notai que Cristo não disse que a tua filha seja curada, mas: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus não disse para ela somente: tua filha está curada, mas não, elogia a fé dela: grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. Suas palavras não foram ditas em vão, nem apenas como elogio, mas grande era o poder de sua fé para o nosso ensino. Ele deixou, porém, a prova e manifestação para o resultado dos eventos. Por isso sua filha foi imediatamente curada. Essa mulher cananeia está nos dando um grande ensinamento: que a fé humilde, constante, gera milagres. Amém? Para terminar, Mateus capítulo 15, versículo 28. Mateus capítulo 15, versículo 28. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Veja que Jesus não se dirige à filha, Jesus se dirige à fé daquela mulher. Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. Você imagina Jesus fazer como você deseja? E Jesus só pode fazer como você deseja se você estiver antenado com a vontade dele. Santo Agostinho, e aqui eu termino: vede, irmãos, como nesta mulher, que era cananeia, que veio dos gentios e representava um tipo, isto é, uma figura da igreja, sua humildade é grandemente louvada. De fato, o povo judeu, como o Evangelho repreende, estava cheio de orgulho por ter sido escolhido para receber a lei, por ter entre si os patriarcas, os profetas, e por ter Moisés, servo de Deus, que fez grandes prodígios no Egito, como ouvimos nos Salmos. Aquele povo, o povo judeu, estava orgulhoso dos prodígios em Moisés, dos prodígios com Abraão, dos prodígios dos profetas. Ele conduziu o povo pelo Mar Vermelho com as águas recuando, e recebeu a lei que entregou ao mesmo povo. Essas eram as razões de grande exaltação para o povo judeu. Por causa desse orgulho, eles não responderam a Cristo, autor de humildade. Por causa do orgulho, eles não responderam a Cristo. O médico Deus, sendo Deus, tornou-se homem, para que, como homem, se reconhecesse homem. Olha que bonito. Para quebrar o nosso orgulho, Deus se faz homem. Que grande remédio! Se esse remédio não curar o orgulho, não sei o que curará. Deus se fez homem. Diga comigo: Deus se fez homem para curar o nosso orgulho. Agostinho está dizendo algo importante. Esse povo não recebe de Deus a cura, porque é cheio de orgulho.
E Deus enviou o seu próprio Filho, nascido de uma mulher, para curar o nosso orgulho. Porque o que é o orgulho? É quando você quer ser mais do que você é. Então Adão e Eva quiseram ser Deus. O ser humano quis ser Deus. Isso é orgulho. E o que Deus fez? Filipenses capítulo 2, Deus esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição de escravo e se fez um de nós, até a morte, morte de cruz. Nós estamos perto do Natal, e a festa do Natal deve sempre lembrar que Jesus se faz pequeno e criança para curar o nosso orgulho e a nossa soberba. O Deus Todo-Poderoso nasce na humildade de uma simples casa. O Deus Todo-Poderoso nasce como uma criança frágil, que precisa aprender a falar e andar, que precisa ser amamentada. O Deus Todo-Poderoso se faz pequeno, enquanto o ser humano quer ser grande. Na verdade, esse evangelho que acabei de ler, essa pregação inteira, mostra que a maior cura que precisa acontecer em nós, mais do que libertações dentro da nossa casa, libertações de tantas realidades e doenças, a maior cura que tem que acontecer no nosso coração, que esse evangelho revela, é a cura do nosso orgulho. Porque você pode ter uma ação orgulhosa em relação a Deus, achar que você tem direito. Você pode começar a pedir alguma coisa para Deus achando que você tem direito. E eu tenho que ser sincero com você, você não tem direito a nada. Se eu for falar o que você tem direito, você vai assustar. Olha para quem está do seu lado e diga: baixa sua bola. Você não tem direito a nada. Diga para ele: se Deus quiser te dar algo, é porque Ele é bom, mas você não merece. E o que você merece, eu não vou nem dizer. Tudo que nós recebemos de Deus é graça, minha gente. Como diz Efésios capítulo 2, é por graça que vós sois salvos. Isso não vem dos vossos méritos, isso não vem das vossas forças, para que ninguém se orgulhe diante de Deus. Diante de Deus ninguém pode se orgulhar. Tudo que nós recebemos é graça, 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 graça. Se sua filha foi curada, não foi por seus méritos, foi por graça. Se você se converteu, não foi por seus méritos, foi por graça. Se você está aqui hoje e não está perdido, é por graça. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Cuidado, porque senão nós entramos na atitude dos judeus: eu tenho merecimento, eu tenho méritos, você não tem nada. Cuidado para você não ser o filho que acha que tem direito à herança, que tem direito a isso, que tem direito àquilo, e não vive de acordo. Você não merece. E deixa eu recordar a vocês, Romanos, a carta aos Romanos. Jesus morto na cruz. A palavra de Deus diz: Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Diga comigo: Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. O que isso significa? Significa que Jesus não morreu na cruz porque você mereceu, porque a Bíblia está dizendo: morreu por nós quando ainda
éramos pecadores. A Bíblia não está dizendo assim, depois que você se tornou santo, depois que você se tornou justo, Ele morreu por você. Não. Jesus morreu por você quando você ainda era pecador. Então Ele morre na cruz por nós, quando nós não merecíamos. E isto é amor. Deus amou de tal modo o mundo que enviou o seu Filho unigênito. E agora quem sou eu e você para achar que eu tenho direito? O Senhor tem a obrigação de fazer esse milagre na minha vida e na minha família. Deus não tem isso em relação a você. Deus não tem. Baixa o seu orgulho. Se humilhe na presença do Senhor como essa mulher se humilhou. Reconheça quem você é, que você não merece nada. Essa mulher está pedindo para Jesus: Jesus, eu não mereço, eu não estou pedindo por merecimento, eu estou pedindo por amor à minha filha, eu estou pedindo por amor a Ti, eu quero voltar para Ti, eu quero largar os deuses falsos. Aquela que pede com humildade, recebe. Aqueles que pedem com orgulho, não recebem, porque Deus eleva os humildes e derruba os poderosos. Deus eleva os humildes e derruba os poderosos. Posso dar um conselho para você? Esse ano de 2025 está acabando. Vamos fazer do nosso próximo ano um ano de mais humildade. Não ache que Deus tem direito a te dar nada. Não ache que você merece alguma coisa. Que nós nos coloquemos diante de Jesus com humildade. Que Deus quebre o nosso orgulho. Que Deus faça de nós pessoas mais humildes. E assim, ano após ano, dia após dia, nós seremos elevados. A elevação acontece pelo caminho de humildade. Essa mulher, ela é fascinante por causa da sua humildade. Amém? Vamos ficar de pé? Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus que te ensinou. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. Quero ver você, vai! Quem tem fé não para nunca. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Pegue teus braços. E eu peço, Jesus, derrama sobre nós a fé dessa mulher cananeia. Essa fé constante, essa fé humilde. Essa fé que não desiste nunca. Talvez você pensou em desistir muitas vezes porque este e aquele falou isso, falou aquilo. Porque me rejeitaram, porque me trataram mal. Em nome de Jesus, que você tenha uma fé tão grande, uma fé tão forte, que nada faça você desistir, nada. Nós vamos continuar. Diga comigo: eu não vou parar. Eu não vou parar. Diga mais forte: eu não vou parar. Eu não vou parar.
Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou seguir além. Eu vou seguir além. Eu não vou parar. Eu não vou parar. E eu quero dizer para todos vocês aqui, mais uma vez, não desista da tua filha, não desista do teu filho, não desista do teu marido, não desista da tua esposa, não desista da tua família, não desista da santidade, não desista. Quem aqui como eu está terminando o ano cansado? Levanta a mão e fala: estou cansado. Cansados, mas não desanimados. Diga comigo: cansados, mas não desanimados. Diga mais forte: cansado, mas não desanimado. Cansados, mas não desanimados. A gente pode se cansar. A gente pode pensar em desistir. A gente é tentado de todos os lados. Mas nós não vamos parar. Eu, Frei Gilson, eu sei que eu posso cair a qualquer minuto. Aquele que está de pé, cuidado para não. Mas a gente tem que entender que eu só posso parar quando eu pisar o meu pezinho no paraíso. Quando eu estiver no paraíso, aí pode parar. Você está entendendo, sim ou não? Quando é que você vai parar? Só quando você estiver no paraíso. Você quer que seja hoje ou não? Não, né? Eu sei. Olha para quem está do seu lado e diga: você só vai parar quando você estiver no paraíso. Porque quando você estiver no paraíso, significa que você não desistiu. Significa que você venceu. Deixa Deus sonhar em ti, vai. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. E não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus que te segura. Não vai ser fácil, verás um caminho. Verás um caminho difícil demais. Verás tantas tempestades. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência como essa mulher. Ela teve paciência, ela esperou, ela esperou. E se você souber esperar, o que acontece? Oh, segue além, segue segue além. Amém.